Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui no Conversa Boa, transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo meu perfil pessoal por enquanto. Daqui a pouco a gente vai estar transmitindo pelo Conversa Boa, pelo perfil original, e depois esse vídeo vai estar disponibilizado no canal do YouTube, no Conversa Boa. Aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Hoje o nosso convidado especial é o Laerte Romualdo. Laerte Romualdo, seja bem-vindo. Cláudia Aranha também, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o papo cabeça. Hoje o papo é cabeça. É sobre psiquiatria, psicologia. Saúde mental. Então, isso, saúde mental. Isso, se é que existe, né? Ô, Laerte, então, é um prazer te receber, Laerte. É um prazer enorme te receber. É sempre bom conversar com você, é um cara que já atua nessa área há um bom tempo. E vamos para o nosso Conversa Boa, que é sempre bom conversar. Valeu, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Pode começar, Cláudio. Ô, Laerte, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, para nós e para os nossos espectadores, como funciona essa questão relacionada ao... Ih, travou. Travou. Cláudio Aranha travou. Já que ele travou, faço eu a pergunta. Já que a gente está começando, deixa eu tirar ele aqui. Já que a gente está começando, vamos tentar explicar a diferença para as pessoas que não conhecem sobre psicólogo e psiquiatra. Qual é a diferença de um para o outro? E o que eu procuro? Como é que eu sei o que eu procuro primeiro? Ou se tem uma ordem? As pessoas acham que tem uma ordem, né? Não, vai no mais leve, depois você vai no mais pesado. Eu, sinceramente, não entendo. Explica para a gente. Tá bom. Acho que eu vou me apresentar brevemente primeiro, Isso. Pode ser? Pode. Bom, então eu sou Laerte Romualdo, eu nasci em Nova Iguaçu, eu me formei médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2018 e no ano seguinte eu comecei a minha residência em psiquiatria. As pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Mas na verdade, quando a gente termina a graduação, a gente se forma médico generalista. E aí, caso a gente queira alguma especialidade, a gente precisa fazer ou uma especialização ou uma residência médica. E aí eu optei pela psiquiatria e agora eu estou no segundo ano, estou no segundo de 3 anos. Eu faço no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que é o IPUB, que fica aqui lá em Botafogo, né? Ali perto do Pinel. E eu trabalho também em Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense, perto de onde eu nasci. Eu trabalho num centro de atenção psicossocial, um CAPS de Belfor Roxo, e uma policlínica também em Belfor Roxo. Então, eu vejo, assim, eu tenho experiência, na verdade, com o quadro, né, tanto lá em Belfor Roxo, quanto o pessoal aqui em Botafogo, se bem que em Botafogo a gente recebe pessoas de, na verdade, todo o estado do Rio de Janeiro. Aí, respondendo a sua pergunta, a diferença entre a psiquiatria e a psicologia, tem gente que ainda adiciona uma terceira diferença, que é da psicanálise, né? De quem é psicanalista. Muitas pessoas perguntam isso. Então são 3. Então, vamos lá. A psicologia é uma graduação, né? Existem pessoas que entram na faculdade de psicologia e se formam psicólogos. E aí, não necessariamente essas pessoas vão trabalhar com saúde mental. Tem gente que se forma na psicologia e vai trabalhar com recursos humanos em empresa, tem muitas vagas para isso, né? Eles não são prescritores. O pessoal da psiquiatria pode prescrever medicação. E para prescrever no Brasil precisa ser médico, né? Então, para você ser psiquiatra, você precisa terminar a graduação em medicina e fazer uma especialização, uma pós-graduação ou uma residência em psiquiatria. Que aí você vai fazer os atendimentos de saúde mental e vai poder prescrever também. Maneiro. A psicanálise é um ramo, é um tipo de atendimento que alguns psicólogos escolhem seguir e alguns psiquiatras também escolhem seguir, e que tem toda aquela herança de Freud, de acessar o inconsciente, enfim, de você refletir sobre tudo que aconteceu ao longo da sua vida para você chegar a conclusões de por que você toma determinadas atitudes no presente. Então, um psiquiatra pode ser um psicanalista, um psicólogo pode ser um psicanalista, e existem escolas de psicanálise que não requerem nem que você seja da saúde mental, que
qualquer profissional que se interesse por isso pode estudar psicanálise e virar um psicanalista. Isso é meio controverso, tem gente que não concorda com isso. Entendi. Pô, que maneiro, bem explicativo. Eu não sabia, cara. Eu sabia da diferença, mas não sabia que tinha mais um. Pô, bem interessante. Cláudio, você sumiu? Sumiu de novo, Cláudio? Acho que a internet dele hoje, ele está paralisado, ele está prestando atenção na sua resposta. Assim, e sobre a procura, a quem devo procurar quando eu acho que eu estou com algum problema de cabeça, assim, que eu estou deprimido, estou triste, ou mesmo sem isso, que eu tenho interesse, como eu decidir por quem eu procurar? Essa pergunta é interessante também. Eu queria começar defendendo o rito, né, a liturgia do Sistema Único de Saúde, do SUS, que foi onde eu me formei, onde eu tenho mais experiência e é onde eu posso dizer com mais propriedade, né? Então, na verdade, as questões de saúde mental para o Sistema Único de Saúde funcionam em rede. A gente fala numa rede de saúde mental. E aí existem o que a gente chama dos transtornos mentais comuns, que são principalmente os sintomas depressivos e ansiosos. Esses têm que ser lidados na clínica da família. A rigor, o médico de família que está lá na clínica da família, ele tem capacidade de lidar com esse tipo de transtorno, né? De medicar, de acompanhar e etc. Existem alguns transtornos um pouco mais complexos que são devidos a especialista. Cláudio está falando alguma coisa? Não. Desculpa, tá. A internet aqui tá ruim a internet. Eu vim pro celular porque tá melhor. Então, tem determinados tipos de transtorno, então uma depressão muito mais grave, com alguns sintomas que a gente chama de psicóticos, né? Ou mesmo a esquizofrenia, que é um transtorno que a gente lida geralmente na especialidade de psiquiatria, que aí devem ser acompanhados nos centros de atenção psicossocial, os CAPs. E existem CAPs na cidade do Rio de Janeiro inteira. Tem como consultar lá no site da prefeitura onde ser atendido pelo CAPs, conforme a regionalidade do... Acho que está chiando um pouco do Cláudio. Cláudio, tá com um chiado aí, cara. Peraí. Vai, tirei o microfone dele. Ele só vai falar quando eu deixar agora. Vai, continue. Você está falando sobre os CAPs, as localizações. Então, os transtornos mentais comuns nas clínicas da família, os centros de atenção psicossocial são para casos um pouco mais avançados, né, de psiquiatria, e aí neles existe existe uma equipe multiprofissional que vai acolher o usuário do sistema. E para os casos agudizados que requerem um atendimento de urgência, de emergência em psiquiatria, existe a rede de emergências, que aí a gente conhece bem, que são atendimentos de emergências psiquiátricas, e aí cada uma das regiões do Rio de Janeiro também tem. Se a gente falar numa perspectiva da rede privada, cabe muito do usuário da rede privada escolher se ele vai primeiro para a psicologia ou para a psiquiatria. Alguns psiquiatras defendem que para ser indicada a psicoterapia precisa passar pelo psiquiatra primeiro para ele afastar um transtorno mental maior, mas eu não sou desses não. Eu acho que as pessoas, enfim, que têm condições de pagar pela rede privada e que optam por esse tipo de atendimento, elas têm a liberdade de escolher se vão para a psicologia, inclusive porque na psicologia, na psicanálise, etc., os profissionais estão treinados para identificar transtornos maiores e direcionar essas pessoas para atendimento em psiquiatria, caso esse profissional identifique que talvez aquela pessoa precise de uma medicação. Pô, bacana. Marcelo, fala aí. Eu queria fazer uma pergunta diretamente ligada à Covid-19. Como que a Covid-19 ela tem influenciado na saúde mental dos profissionais que estão de frente no enfrentamento da pandemia? Essa pergunta é bem interessante, a gente tem discutido isso bastante, né? Eu falava com um amigo meu um dia desses sobre o que a gente tem lido da ideologia da produtividade e da expectativa que tem ficado em cima dos profissionais de saúde, né?
quando começou a pandemia, tinha aquela questão das palmas na janela para os profissionais de saúde, eram palmas para os profissionais de saúde da linha de frente. E aí havia, ainda há, né, muita expectativa de atitudes heróicas, de atitudes salvadoras, de profissionais que, enfim, devem ser sacerdotes e devem seguir no sentido de darem tudo de si pelo tratamento da Covid. E isso tem certamente influenciado muito em como esses profissionais se sentem. Então, assim, se um profissional às vezes nega, por exemplo, um plantão, ele pode se sentir culpado porque está negando uma batalha no meio de uma guerra, né? Justamente por causa dessa expectativa excessiva em cima desses profissionais. E fora os que realmente trabalham nas UTIs, trabalham nas emergências, na linha de frente, e que enfrentam, infelizmente, problemas que a gente tem acompanhado, como principalmente a falta de um direcionamento claro, né, de uma conduta que aceite a gravidade da pandemia, que eu acho que é isso que falta no Brasil, né, falando da esfera federal, né, a gente tem, pelo contrário, uma atitude negacionista da gravidade da pandemia. Então, a falta de um direcionamento baseado em evidências, baseado na ciência, e nos âmbitos mais individuais, talvez a falta de equipamentos de proteção individual, a falta de uma coordenação mais integrada entre as equipes. Isso tudo vai influenciar negativamente nas pessoas que estão na linha de frente, e não só na linha de frente, mas os demais profissionais de saúde que acabam lidando com o Covid indiretamente, como no caso da saúde mental, né? E a gente tem, inclusive, descrito na medicina, na psiquiatria, uma síndrome que é ocupacional, que é a chamada síndrome de burnout, que algumas pessoas traduzem como esgotamento. Ela comete principalmente os profissionais de saúde e os profissionais da educação. E ela está estritamente relacionada com esse lidar com o público. Ela não é muito aceita assim, por alguns profissionais, mas eu acho que ela existe sim. E o que a gente pode ver, a gente pode talvez lidar daqui para frente com pessoas, profissionais de saúde que estão na linha de frente ou que não necessariamente estão na linha de frente, mas tiveram consequências negativas do Covid e podem ter esse esgotamento relacionado à falta de APIs, à falta de um direcionamento no trabalho deles. Maneiro. Me diz responde uma pergunta. É possível a pessoa ser feliz? A felicidade é algo possível? A felicidade é algo possível? Essa é a pergunta... Mas esquece que a gente está no governo do Bolsonaro, que se for pensar no governo do... aí é impossível. O tempo todo. Mas assim, porque é como se a felicidade fosse alguma busca o tempo todo, as pessoas querem ser felizes, buscam a felicidade através do consumo, através de tudo. Existe uma busca desenfreada. Existe algum segredo, você daria alguma dica sobre a felicidade? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, você deveria chamar um filósofo, um socialista, alguém da área mais de humanas para responder, porque eu acho que assim como o amor, a felicidade, são conceitos muito subjetivos, né? Muito da filosofia que talvez a humanidade venha tentando explicar e entender desde que ela se entende e deu esses nomes a esses sentimentos, né? Então, procurar um psicólogo, um psiquiatra não vai ajudar em nada. Pois é, talvez eu esteja dizendo isso com outras palavras, mas assim, é curioso porque as pessoas têm um conceito que são os donos do suposto saber, né? Os psicólogos, os psiquiatras são donos de um suposto saber que ninguém tem e que a chave da felicidade está na nossa mão. E muitas vezes as pessoas chegam ao nosso consultório dessa forma, dizem assim, olha só, doutor, na minha vida está acontecendo isso, isso, isso e isso, e eu quero que você me faça feliz. Eu quero que você me faça com que eu fique bem, com que eu tenha bem-estar. E muitas vezes a gente tem que trabalhar com aquela pessoa que ela se implique em achar nela mesma artifícios, mecanismos que façam com que ela consiga buscar essa tal felicidade. Assim, as reflexões que eu tenho, curiosamente, foram trazidas por mim pela minha psicanalista, doutora Jane. Eu mesmo fui paciente da psicanálise por 3 anos, quando eu era mais jovem, né?
E aí a gente discutia Laerte. isso... Oi? Então, mas você deu a resposta. Sem querer, Pera você aí. deu. Então, Cláudio, só para eu concluir, ela dizia que a felicidade está justamente na busca por ela, enquanto a gente está buscando a felicidade e tomando caminhos, né, steps, né, passos um após o outro, na verdade a gente já está sendo feliz. E enquanto a gente está se sentindo feliz, a gente fica tranquilo, mas a gente sabe que é um estado momentâneo, né? Infelizmente, ninguém é feliz o tempo todo. Sim, é uma busca pessoal, né? Está dentro de cada um, ela que vai descobrir através da sua vida. E aquela coisa de a gente encarar, né? As pessoas não vivem no presente. E o Cláudio foi, as pessoas não vivem muito no presente. Ou elas vivem muito no futuro ou vivem muito no passado. Conhecer o presente, estar presente, eu acho que é um segredo já para viver bacana e já viver de maneira mais leve, né? Aqui, a Lu, ela falou aqui, ó, eu tenho vários profissionais amigos que estão na linha de frente, que estão mostrando transtornos psicológicos. Olha isso aí. Meu papel. Que você acabou de falar. Sim. E aí, o Jorge, claro que a felicidade existe, é saber pensar, saber passar pela infelicidade de alguma coisa, é logo pensar que isso passe, e acabar passando, pois nada dura para sempre, tá vendo? É encarar o presente, né? E acreditar no futuro melhor. Cláudio, pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do cidadão idoso. Ele está mais vulnerável às repercussões psiquiátricas por causa do isolamento social? Bom, eu diria que talvez sim, porque a gente já discute, né, a questão da solidão na idade mais avançada, após os 60 anos, justamente pessoas que às vezes perderam entes próximos, né, pessoas viúvas que moram sozinhas, não moram com os filhos nem com os netos, e aí talvez o único contato que essa pessoa tinha com familiares e amigos fosse o contato físico mesmo, né? Talvez pessoas também que não tenham tanto acesso à internet, não tenham acesso às redes sociais, e aí só se comunicavam com as pessoas através do contato físico. E agora, com essa impossibilidade, essas pessoas estão ainda mais isoladas, na maioria delas, né? Então, isso pode ter uma relação, sim, com alguns tipos de sintomas mais ansiosos e depressivos. Mas eu queria fazer um comentário sobre um incômodo que eu sinto, às vezes, é que quando a gente reflete sobre as questões de saúde mental, a gente acaba, às vezes, na verdade, esperando que haja diagnósticos de muitos transtornos, enfim, em contextos adversos como esse. E aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente está num contexto muito ruim, muito difícil. É possível, sim, que haja um aumento no número de transtornos psiquiátricos maiores que precisem de medicação, mas existem alguns sintomas, alguns sinais e sintomas que são esperados para o nosso contexto, como um pouco de medo, um pouco de angústia, e que são reações esperadas, por exemplo, para evitar que a gente se contamine, né? Pessoas com medo da contaminação vão automaticamente se limpar mais, enfim, proteger mais a casa, limpar mais a casa, e aí é só para a gente não também levar tudo para o lado da doença, para o lado dos transtornos, porque haverá sim, é esperado, pelo que a gente tem discutido, um aumento nos diagnósticos em psiquiatria no pós-pandemia, mas nem todos os sintomas ansiosos que têm acontecido no momento são patológicos e necessariamente vão requerer medicação. Essa ressalva tem que ser feita. E aí, respondendo ao que o Cláudio disse, assim, objetivamente, tem sim uma relação da solidão, do isolamento, principalmente nesses indivíduos idosos, justamente por causa dessa dificuldade do contato físico, contato próximo, e a gente sabe que a rede de apoio, né, uma rede social no sentido de pessoas apoiando, é um fator protetor muito importante para a saúde mental. Então, a pessoa ter ansiedade é super normal, né? É super tranquilo, a ansiedade faz parte, né? E ter medo também te faz ficar vivo, né? Porque quem não tem medo morre, né? Porque se você não tem medo de atravessar a rua ou de enfrentar algumas coisas que podem te matar, você vai morrer. Então, medo e ansiedade são coisas normais, né? As pessoas acham que já ficam doentes
à toa, né? Só os exageros, aquilo que compromete pode ser prejudicial à sua saúde. Aranha, tem mais alguma pergunta, Aranha? Meu amigo... Desculpa, nem te perguntei, é isso? Marcelo, só pra gente... eu não disse que a ansiedade é normal, né? Alguns sintomas que podem ser atribuídos, chamados de sintomas ansiosos, como, por exemplo, ficar antecipando, ficar pensando na doença, são reações que a gente acha que são esperadas num momento tão adverso como esse. Porque se a gente fosse, só um minutinho, se a gente fosse dizer que todo mundo que está tendo sintomas ansiosos nesse momento tem um transtorno de ansiedade maior, a gente ia ter que medicar todo mundo, e não é o caso, né? Alguns sintomas acontecem, mas somente parte dessas pessoas que estão tendo esses sintomas no momento vão vir a desenvolver diagnósticos, né? Transtornos psiquiátricos que vão precisar de medicação. Então é esperado, depois da pandemia, ter um aumento aí no índice de procura por ansiedade. É possível. Crise de ansiedade. É possível. A gente tem lido, por exemplo, de pessoas que foram internadas em estado grave, em CTIs, e aí aquela pessoa sobreviveu, mas ela olhou para a direita, viu uma pessoa que faleceu por causa do Covid. Olhou para a esquerda, viu uma pessoa que faleceu por causa do Covid. Ela sobreviveu, mas aí depois dali ela vai começar a ter flashbacks daquele momento, vai começar a ficar evitando situações que relembrem essa situação. Caso isso aconteça, essa pessoa pode vir a desenvolver o que a gente chama de estresse pós-traumático, né? O TEPT. Então, isso pode acontecer e espera-se que, talvez, após a pandemia, os diagnósticos de TEPT aumentem sim. Aranha. Não, eu ia fazer uma reflexão, ia pedir para o Laert fazer uma reflexão. As pessoas estão em casas enclausuradas, recebendo assim diariamente uma quantidade de informações. Aí vai o presidente, ele vai para uma aglomeração, aí houve a OMS falando da questão relacionada à facilidade de contágio, dizendo que ainda não é hora de acabar com o isolamento. Aí o cara acaba, às vezes, entrando em depressão por falta, além das informações ser controversas para lá e para cá, e a questão relacionada o enclausuramento. Qual é a melhor forma que a gente pode fazer para a pessoa conseguir conviver com esse isolamento sem prejudicar totalmente ou parcialmente a sua saúde mental, porque é muito difícil. Televisão. Você não sabe de quem recebe informação. A OMS chega lá, olha, o Brasil aumentou o número de casos, ainda não chegou no pico da pandemia. Aí vai o presidente, eu não estou criticando o presidente da República, eu só estou falando que é uma atitude irresponsável, com todo respeito, irresponsável, porque desde o momento que a pessoa vai para uma aglomeração, não usa máscara, não usa luva, come cachorro-quente para poder passar a mensagem que ele quer, ele está fazendo com que muita gente acabe seguindo as mesmas atitudes e coloque em risco milhões e milhões de pessoas. Então, as pessoas estão dentro de casa e ficam assim, poxa, eu posso sair, não posso sair. Eu tenho que usar máscara ou não tenho que usar máscara? Eu posso voltar ao trabalho? Então, o que é mais importante? Qual é a melhor forma de conviver com isso? Ok. Eu acho que foram... Uma pergunta difícil, né? Na verdade, foram 3 pontos que você levantou aí numa pergunta só, né? A primeira é a questão da quantidade de informações. A segunda é essa oposição que o governo tem feito, uma falsa dicotomia entre a economia e a saúde. E o terceiro, talvez, dicas de como lidar melhor com a quarentena em casa, e aí pensando mais no contexto da classe média, né? Guilherme Vidal. Desculpa, eu não resisti. Bom, então, primeiro sobre a quantidade de informações. Sobre a quantidade de informações,
a gente sabe que para proteger a nossa saúde mental, a gente precisa estar informado, mas informado o suficiente. Então, não pouco informado, no sentido de ficar ansioso e angustiado sem saber o que está acontecendo, mas também não super informado, vendo todos os noticiários ou lendo todas as notícias o dia inteiro, porque isso também é ansiogênico, isso também causa ansiedade. Então, uma dica que a gente tem discutido é talvez dedicar só parte do seu dia para ler as notícias ou para ver o noticiário e não ficar nessa energia, né, como falam por aí, o dia inteiro vendo o jornal da manhã, da tarde e da noite. Sobre essa falsa dicotomia que o presidente tem levantado, né, entre a economia e a saúde, isso realmente confunde muitas pessoas e muitas pessoas passaram a desenvolver, a defender medidas contra o isolamento, porque, na verdade, o que tem acontecido é uma negação à gravidade da situação. E aí, líderes como o nosso presidente têm sido chamados de negacionistas, eles estão negando que é uma situação grave. E aí, o saber, né, o saber dele é superior ao saber científico. Então, tira 2 ministros, porque os 2 ministros queriam seguir em maior ou menor grau o que a ciência tem dito. Aprova por decreto uma medicação, uma prescrição que não foi rigorosamente avaliada, acompanhada, e isso é completamente negacionista, né? Isso tudo passa uma mensagem, como você falou, de que a ciência não vale de nada, que os cientistas não sabem o que estão fazendo, que as universidades não servem de nada, e que só quem sabe é quem concorda com ele e quem quer que a economia volte a pleno vapor já, porque o Brasil não pode parar. Inclusive, era esse o slogan daquela campanha que foi lançada, né? E a terceira questão era que você falou sobre como lidar com esses sintomas em casa, pensando mais no contexto aí da classe média, né? Quem pode ficar em casa deve ficar em casa, essa é a recomendação pelo mundo todo. Os países que conseguiram seguir adequadamente o isolamento social conseguiram achatar a curva em maior ou menor grau, mas a gente sabe que o isolamento social pode trazer consequências negativas, consequências deletérias para a saúde mental, tanto pela questão do distanciamento físico, quanto por as pessoas ficarem entediadas, etc. E aí, isso, novamente, pensando na ideologia da produtividade, né, tem se esperado que as pessoas façam e sejam altamente produtivas em casa e sejam altamente criativas, e isso também é ansiogênico, isso também causa, aumenta mais a ansiedade, né? Então, a dica que as pessoas têm dado para esses casos é cada um tem que olhar para si e ver o que gosta de fazer, né? Não tem uma fórmula mágica de dizer, tem que ver série, tem que ouvir música, tem que ler um livro. Eu não vou poder dizer isso para quem antes da pandemia não via série, não ouvia música ou não lia um livro, né? Então, é muito importante que cada um reserve a cada dia um horário para o descanso, um horário para o entretenimento. Não fique só pensando em trabalhar, em fazer home office o dia inteiro, porque essa expectativa, né, que as pessoas sejam altamente produtivas e criativas também, né, que as pessoas façam textos reflexivos e publiquem na internet e trabalhem o dia inteiro, isso também é ruim, é deletério para a saúde mental das pessoas. Muito bom. A Isadora fez uma pergunta aí, como é que a gente pode ajudar os idosos nesse momento de isolamento social? Acho que você respondeu um pouquinho, né? Eu acho que as iniciativas que têm sido noticiadas são interessantes, né, de vizinhos fazendo compras para as pessoas, para os idosos que têm ficado em casa, e os que sabem mexer na internet, se comunicar com familiares, amigos, é muito importante algum tipo de rede de apoio, de rede de seguridade, para que esse idoso não se sinta tão isolado, tão distante da sociedade, como ele pode se sentir caso ele não consiga. O problema, como a gente tinha falado, é que muitos não sabem mexer na internet, né? Eles não sabem, não conseguem, enfim, não tem... Minha mãe. Tive que botar. Mas... meu Deus.
muitos deles não sabem mexer na internet, e aí fica difícil mesmo manter uma rede, e aí a gente recorre aos hábitos antigos da ligação tradicional, né? Pelo menos um telefone, talvez as pessoas tenham em casa, e para manter algum tipo de contato, não deixar aquele idoso esquecido, isolado, para que ele não se sinta tão à parte da sociedade, né? Muito legal. Cláudio, mais alguma pergunta? Já estamos aí com 30 minutos. Rapaz, eu estou bem satisfeito com as 3 perguntas que eu fiz numa só. Foi muito bacana. Eu também acho que serviu bastante no início. O Laerte aí falou como é que a pessoa... Acho que a gente pode encerrar o vídeo também repetindo como é que a pessoa busca ajuda psicológica, psiquiatra, como é que ela consegue essa ajuda, e a gente podia encerrar na sequência. Laerte, como é que a pessoa se sente, eu tô achando que eu tô com problema, tô com dificuldade disso, eu tô triste, ou tô muito alegre, como é que eu procuro ajuda? Bom, então, para repetir isso, queria frisar novamente que nem todos os sintomas que têm surgido nesse contexto tão adverso necessariamente são sintomas de transtornos psiquiátricos maiores. O que eu chamo de transtorno psiquiátrico maior é o que a gente chama de TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, enfim, transtornos que estão descritos na literatura e que muitos psiquiatras defendem que sejam medicalizados, né? As pessoas eventualmente vão ter sintomas, vão ter desconfortos e angústias nesse momento, que não necessariamente vão requerer a medicação e às vezes nem mesmo a psicoterapia, né? Tem aquela frase de que o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia. Eu discordo disso, porque a gente está também patologizando as experiências. Mas assim, é claro que é desconfortável, a gente entende o desconforto das pessoas, e todas elas que se sentirem desconfortáveis a ponto de procurar ajuda, podem e devem procurar essa ajuda. E aí, fora da rede de saúde mental, tem, nesse contexto de pandemia, surgido alguns voluntários que fazem atendimento por videochamada ou por ligação. Isso é uma coisa um pouco à parte, que tem... Eu participo também de um grupo da Santa Casa, né, da Santa Casa daqui do Rio de Janeiro, que são psicólogas que fazem esse atendimento voluntário, e elas encaminharam para mim alguns pacientes que elas achavam que precisavam de acompanhamento com psiquiatria e medicação. Então, tem esse projeto da Santa Casa, tem alguns outros. E falando especificamente do SUS, sendo em pandemia ou não, existem os transtornos mentais comuns, que são principalmente os transtornos ansiosos e depressivos, que são quadros mais brandos, que são do escopo da saúde da família, né? O médico de família tem a formação adequada para acompanhar isso na clínica da família. E aí as clínicas, ao longo de todo o Rio de Janeiro, podem fazer esse acompanhamento. Existem casos um pouco mais complexos, que podem ser acompanhados nos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. E aí, isso eu não falei antes, mas existem CAPs específicos para a infância e adolescência, que são os CAPs-I, né, CAPs infantil. Existem os CAPs que são específicos para álcool e drogas, que são os CAPs-AD. E existem os CAPs de adultos. Ao longo do Rio, pelo Rio, né, existem vários. E, em último caso, né, caso a pessoa esteja agudamente no que chamam de crise, pode ser que se trate de uma emergência psiquiátrica. E aí, nesses casos, também existe a possibilidade de um atendimento de urgência. E aí a gente pode delimitar, porque esse é mais fácil de saber. Na Zona Norte é o PAN de Del Castilho, é a Policlínica Rodolfo Rocco. Na Zona Sul é o Instituto Municipal Felipe Pinel, que é em Botafogo. Na Zona Oeste tem 2, né, que é aquele Hospital de Santa Cruz, o Hospital Pedro II de Santa Cruz. Tem uma emergência psiquiátrica, que é para a Zona Norte, para a Zona Oeste, não praia, né, porque tem o Ser Barra,
na Barra da Tijuca, para a Zona Oeste, lado A, que tem essa divisão que eles gostam de fazer, né? Que também tem uma emergência psiquiátrica. Então, na verdade, Centro e Zona Sul vai para o Pinel, e aí Zona Norte o PAN de Del Castilho, e a Zona Oeste tem a possibilidade do Pedro II ou do Ser Barra, que são emergências para atendimentos de urgência, para avaliações de casos um pouco mais graves que estejam muito agudizados. Maneiro. Aí tem um elogio aí, o Guilherme, entrevista muito boa, doutor Laerte, manda muito bem, um profissional humano extremamente competente. Sou apaixonado por ele, ainda tem uma declaração de amor aí, ó. No caso, o Guilherme é meu marido. Guilherme é meu marido, então, por isso que ele está falando que é apaixonado. O importante é amar. Então, queria agradecer, acho que foi muito boa, foi muito bom o bate-papo, essa conversa foi muito boa. As pessoas comentaram aqui, se você tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta aqui no YouTube ou no Facebook, que o Laerte e o Cláudio Aranha vão responder. Quero agradecer aos dois. Laerte, muito obrigado. Aranha, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. E a gente pode marcar um outro bate-papo aí para falar de outros problemas. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Valeu, obrigado.